Olá pessoal, boa tarde. Vamos à nossa aula sobre base e dimensão. Muito bem, na aula passada a gente terminou as aulas resolvendo alguns exercícios, né, sobre dimensão. A gente ilustrou o conceito de dimensão, calculando a dimensão da soma de subespaços, né? E o último exercício da aula foi resolver este exemplo, né? Pedir para vocês calcularem a base da soma desses subespaços, calcular a dimensão da soma e verificar se o espaço R4 era a soma direta de W1 com W2. Né? A gente resolveu esse exercício aqui em detalhes. Então essa foi a última parte da aula. Muito bem, nessa aula eu vou começar com um exemplo, ainda nessa mesma direção, e depois a gente vai começar um assunto novo. Tá? Então vamos lá, um exemplo ainda na direção da aula passada. Considere V o espaço R3 e você considera W1 e W2 subespaços vetoriais gerados por esses quatro vetores. W1 gerado por esses dois vetores e W2 gerado por esses dois vetores aqui. Na mesma direção do exemplo passado, a gente pede para você determinar uma base para a intersecção, calcular a dimensão da intersecção e mostrar que o espaço R3 é a soma direta de W1 com W2. Tá bom? Muito bem. Primeiro, como na mesma direção da aula passada, a gente precisa calcular melhor quem é o W1. Né? W1 ele diz que é gerado por esses dois vetores. Muito bem, e se ele é gerado por esses dois vetores, isso significa que qualquer vetor que está em W1 ele é a combinação linear dos dois vetores geradores de W1, que é 1, 0 e menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Então qualquer vetor que está em W1, B, ele é a combinação linear desses dois vetores e, portanto, existem x1 e x2 escalares que realizam essa igualdade. Bom, mas essa igualdade ela é um sistema linear. Né? Isso significa que x1 é igual a B1, x2 é igual a B2, menos x1 mais 2x2 é igual a B3. Então, a questão é, dado B1, né, existe sempre x1 e x2 escalares que realizam essa igualdade para que B seja um elemento, seja um vetor de W1. Né? Isso significa então que B1, resolvendo esse sistema, é igual a 2B2 menos B3. Tá? É simplesmente utilizar, enfim, resolver esse sistema aqui linear bem simples. Né? Portanto, os vetores que estão em W1 são vetores da forma B1, B2 e B3, onde o meu B1 ele é 2B2 menos o B3. Tá? Ou em outras palavras, B1 menos 2B2 mais B3 é igual a 0. Então é esse cara aqui, esse é o W1. É o conjunto de vetores em R3 que tem essa restrição aqui nas coordenadas. Faço a mesma coisa para o W2. W2 são os vetores B1, B2 e B3 que são combinações lineares desses dois vetores aqui, né? 1, 2 e 3 e 1 menos 1 e 1. Essa igualdade é um sistema linear. Né? Para resolver esse sistema, você tem um sistema aqui linear, né? E com 3 equações e 2 incógnitas, tá certo? Então a gente pode resolver esse sistema via escalonamento. Então a matriz aumentada associada a esse sistema, o que é a matriz aumentada? São os coeficientes dessa matriz, né? 1, 1 e B1, né? Na primeira linha, 2 menos 1 e B2 na segunda linha, 3, 1 e 1 e 1 né, na terceira, e B3, desculpa, na terceira linha. Né? Então você faz o escalonamento desse sistema, tá certo? E, por exemplo, você obtém essa matriz escalonada. Com essa matriz escalonada, a gente sabe da teoria de sistemas lineares que o sistema linear associado a esta matriz aumentada, o conjunto de solução do meu sistema linear associado a essa matriz aumentada, é igual ao conjunto de solução desse sistema linear aqui. Certo? Muito bem. Então a gente sabe desta linha aqui, né, desta linha de raciocínio, que um vetor B1, B2 e B3 está em W2 se e somente se, o que a gente vai ter? Que este número tem que ser igual a 0
3b3 menos 2b2 menos 5b1 sobre 6 tem que ser igual a 0. Tá? 2b1 menos b2 sobre 3 tem que ser igual a 1. E b1 mais b2 igual a 3, né? Perdão, igual a 1 não, igual ao x2, né? E esse número aqui tem que ser igual ao x1. Tá? Então a condição que define, né, se essa condição aqui for satisfeita, 3b3 menos 2b2 menos 5b1 sobre 6 é igual a 0, ou seja, o numerador é 0, se essa condição aqui for satisfeita, né, o meu sistema linear sempre terá solução. Você sempre vai conseguir um x1 e x2 que realiza a solução do sistema. Tá? Mas você tem que verificar se essa condição aqui ela é satisfeita. Se essa condição for satisfeita, então, trivialmente, x2 vai ser igual a esse número e o x1 vai ser igual a esse número aqui. Tá? Então, essa condição aqui, de fato, ela caracteriza o meu conjunto W2. Portanto, W2 vai ser o conjunto dos vetores B1, B2 e B3, onde essa condição aqui nas coordenadas é satisfeita. Então, a gente tem W1 e W2. Uma vez que você tem W1 e W2, agora a gente vai caracterizar a intersecção. Porque o primeiro item da questão é você... Qual é o primeiro item da questão mesmo? É você determinar uma base para a intersecção e calcular a dimensão da intersecção. Né? Muito bem, agora que a gente sabe quem são os vetores que estão em W1 e W2, aí fica fácil, porque um vetor, B1, B2 e B3, está na intersecção, se e somente se B1, B2 e B3 está em W1 e, ao mesmo tempo, está em W2. B1, B2 e B3 está em W1 significa que B1 menos 2B2 mais B3 é igual a 0. Isso vem desta linha de raciocínio aqui que a gente fez. Né? Um vetor B1, B2 e B3 está em W1 significa que B1 menos 2B2 mais B3 é igual a 0. Por outro lado, este vetor também está em W2, mas estar em W2 significa que isto aqui é satisfeito. Tá? Portanto, um vetor B1, B2 e B3 está na intersecção se somente se B1, B2 e B3 é solução desse sistema linear com três incógnitas e duas equações. Tá? Com 3 incógnitas e 2 equações. Muito bem, esse sistema admite infinitas soluções. Né? Eu tenho aqui, obviamente que eu tenho aqui 2 equações e 3 incógnitas. Né? Então eu tenho infinitas soluções. Para resolver esse sistema, basta escolher, por exemplo, B3 igual a alfa. Né? Você escolhe, eu tenho 3 equações, tem 3 incógnitas aqui. Você escolhe arbitrariamente um deles, sei lá, B3, por exemplo, como sendo um número alfa fixo, um número real fixo, e aí congela, né, esta variável B3 e resolve esse sistema com 2 equações e 2 incógnitas, resolve de forma exata, e aí a sua solução vai ficar em função de alfa. Tá? Você poderia ter fixado, sei lá, B2 ou B1, tanto faz. Tá? Eu fixei aqui B3 igual a alfa e resolvo 11 em função de alfa. Então, resolvendo 11 em função de alfa, eu teria que B1 é igual a menos 2B2 menos alfa, e menos 5 vezes 2B2 menos alfa, blá blá blá, é igual a 0. Tá? Então você resolve esse sistema, alfa está fixo, lembrando. Esse é um sistema linear com 2 equações e 2 incógnitas, então você consegue resolver. Resolve. B2 vai ser igual a 2/3 de alfa, B1 alfa sobre 3 e B3 igual a alfa. Portanto, um vetor B1, B2 e B3 está em W1 intersecção W2 se e somente se ele é escrito da seguinte forma. Primeira coordenada alfa sobre 3, segunda coordenada 2/3 de alfa, e a terceira coordenada é o alfa, onde alfa é um número real. Então este conjunto aqui, ele descreve a intersecção de W1 com W2. Por outro lado, você também observa que este conjunto ele é gerado por um único vetor, né? Porque todo elemento que está na intersecção ele é um múltiplo deste vetor aqui, 1/3, 2/3 e 1. Portanto, esse é um vetor, esse é um espaço vetorial de dimensão 1. Né? Ele é gerado somente por um vetor. Tá? E esse cara aqui,
1 terço, 2 terços e 1, ele é uma base para a intersecção de W1 com W2. Então a gente resolve então a letra A. Tá? Ele pede para você determinar uma base e calcular a dimensão. Muito bem, a letra B, ele pede para você mostrar que o R3 ele é a soma direta. Perdão, ele não é a soma direta, ele é a soma de W1 com W2. Né? Como a dimensão, como a intersecção desses dois subespaços vetoriais não é o elemento neutro, então de fato o R3 não pode ser soma direta, mas ele pede para você mostrar que ele é a soma de W1 com W2. Muito bem. Então vamos lá. Resolver a letra B. W1 a gente sabe que ele é gerado por esses dois vetores. W2 a gente sabe que ele é gerado por esses dois vetores. Ambos esses conjuntos eles são linearmente independentes, tá? Eu peço para vocês verificarem isso, que é bem simples, tá bom? Esses dois conjuntos são linearmente independentes e, portanto, a dimensão de W1 mais W2, utilizando-se aquele último teorema da aula passada, é a soma das dimensões menos a dimensão da intersecção. Bom, W1 ele é gerado por esses vetores aqui, e esses vetores são linearmente independentes, e ele gera, portanto, W1, né, ele tem dimensão 2. W2 tem dimensão analogamente igual a 2, porque esse conjunto aqui de geradores é linearmente independente e ele gera o W2. Logo, W2 tem como base esses dois vetores e, portanto, a dimensão de W2 é 2. Né? Mesmo raciocínio que a gente fez para o W1. Menos a dimensão da intersecção. Ora, a dimensão da intersecção é 1. A gente acabou de ver no slide passado. Portanto, a dimensão de W1 mais W2 é igual a 3. Certo? Como W1 mais W2 ele está contido em R3, e a dimensão de W1 mais W2 é igual a 3, que é igual à dimensão de R3, então necessariamente W1 mais W2 tem que ser igual ao R3. Porque se W1 mais W2 fosse menor, fosse estritamente contido em R3, a dimensão de W1 mais W2 não seria 3, seria estritamente menor que 3. Tá? Portanto, a gente provou que W1 mais W2 tem que ser igual ao R3. E aí a gente resolveu a letra B. Ok, pessoal, agora vamos passar para um assunto novo. É o que a gente chama de bases ordenadas. Né? Depois a gente vai falar na próxima aula mudança de base e aí a gente termina o assunto para a nossa primeira prova. Depois a gente só vai fazer os exercícios da lista, tá bom? Em aulas de revisão. Tá? Muito bem. Eu vou começar aqui com V, um espaço vetorial de dimensão finita. Vou pegar uma base, vou definir para vocês o que a gente chama de base ordenada. O que é uma base ordenada, pessoal? É simplesmente uma base onde você ordena os elementos dessa base. Você fala que o primeiro, você escreve dessa forma, o 1, vírgula, o 2, vírgula, 3 pontinhos, o n. E aí, quando você escreve dessa forma, você define que o primeiro elemento é o primeiro elemento, o 1 é o primeiro elemento, o 2 é o segundo elemento, desculpa, e o nésimo elemento é o n, né? É o nésimo elemento. É simplesmente você dar uma ordenação para os elementos da base. E aí a gente chama que qualquer ordenação que você coloque, com aquela ordenação, aquilo ali é uma base, ordenada, tá bom? Então, como eu falei, note que aqui existe uma ordenação. Por exemplo, o 1 é o primeiro elemento, o 2 é o segundo elemento do conjunto e etc. Então, o teorema bastante importante nessa última parte aqui do módulo 1, para a nossa primeira prova, é o seguinte. Considere V um espaço vetorial de dimensão finita. Você considera beta uma base ordenada, ou seja, o 1 é o primeiro elemento, o n é o nésimo elemento dessa base ordenada. Tá? Então, o teorema diz o seguinte, com esta base ordenada, então todo vetor U em V grande pode ser escrito de forma única sob esta forma. Tá? Onde
os escalares x1 até xn são chamados de as coordenadas do vetor u em relação à base ordenada beta. E a gente vai denotar estas coordenadas como sendo o seguinte notação, né? Colchete u, subíndice beta, e as coordenadas de um vetor a gente sempre vai escrever da forma coluna, tá bom? Então o teorema diz que você considera um espaço vetorial de dimensão finita equipado com uma base, né? Beta, digamos. Então o teorema diz que todo vetor u pode ser escrito de forma única, como sendo uma combinação linear desses vetores aqui. Subentendido-se que x1 vai ser a minha primeira coordenada, por quê? Porque ela está multiplicando o primeiro elemento da base, por isso que a ordenação da base aqui é importante, tá? Então o x1 vai ser a coordenada que multiplica o primeiro elemento da base, x2 vai ser a coordenada que multiplica o segundo elemento da base, e etc. E assim por diante. O xn vai ser o nésimo coordenada que multiplica a nésimo elemento da base, o n. Tá? E a gente escreve coordenadas com essa notação aqui, sempre da forma coluna. Tá bom? Então vamos ilustrar esse teorema. Vou considerar o primeiro exemplo, é o seguinte, eu vou considerar V como sendo R3, eu vou considerar a seguinte base ordenada, beta. O primeiro elemento é este cara aqui, 1, 0 e menos 1. 1, 1 e 1 é o segundo elemento da base, e esse aqui, 1, 0 e 0, é o terceiro elemento dessa base. Então eu fiz uma ordenação dessa base. Eu peço para vocês determinarem quem são as coordenadas do vetor 3, 2 e menos 1 na base beta. Tá? Muito bem, para a gente resolver esse exemplo, eu vou utilizar do teorema. Ele pede para você calcular as coordenadas do vetor 3, 2 e menos 1 na base beta. Então vamos lá. Esse vetor 3, 2 e menos 1, né, as coordenadas desse vetor 3, 2 e menos 1 na base beta, por definição, é um vetor coluna x1, x2 e x3 que realiza essa igualdade. Lembrando que x1 é a coordenada que multiplica o primeiro elemento da base, da base beta, que a gente definiu que é esse cara aqui. O x2 ele é a segunda coordenada e, portanto, ele é um escalar que multiplica o segundo elemento da base beta. E o x3 é a terceira coordenada, que, portanto, ele é a coordenada que está multiplicando o terceiro elemento da base beta nesta combinação linear aqui. Tá? Então, por definição, esse vetor coluna, que são as coordenadas do vetor 3, 2 e menos 1 na base beta, é o vetor coluna que realiza essa igualdade. Muito bem, essa igualdade é um sistema linear. Tá? Então eu tenho aqui um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas. Portanto, é um sistema linear possível e determinado, tem uma única solução, e é fácil calcular essa solução. A solução é x1 igual a 3, x2 igual a 2, x3 igual a menos 2. Logo, as coordenadas desse vetor 3, 2 e menos 1 na base beta vai ser 3, 2 e menos 2, substituindo aqui o x1, x2, x3 por esses números aqui. Ok, pessoal? Então esse é o nosso primeiro exemplo. Observação. Se você olhar, o aluno atento olhar o que a gente fez, eu poderia resolver a seguinte questão. Né? Eu poderia também resolver a seguinte questão. Eu coloquei para vocês determinarem aqui as coordenadas do vetor 3, 2 e menos 1 na base beta. Mas eu poderia perguntar a vocês, determine as coordenadas de um vetor genérico em R3, que eu vou chamar de A, B e C, na base beta. Tá? Então, minha observação é que, em geral, um vetor genérico A, B e C em R3, as coordenadas desse vetor na base beta vai ser essa matriz coluna aqui, para qualquer vetor A, B e C. Para você verificar essa fórmula, é fazer a mesma coisa que eu fiz, o mesmo procedimento, sendo que você vai substituir aqui 3, 2 e menos 1 por um vetor qualquer A, B e C. Tá? E aí você vai chegar nessa conclusão aqui. Quando você substituir, obviamente, A, B e C por 3, 2 e menos 1, respectivamente, você vai chegar
nessa coluna aqui, tá bom? Observação 2. Essa sim é a mais importante. Note que se beta' for a base canônica do R3, as coordenadas de um vetor A, B e C, escritas na base canônica, que é simplesmente A, B e C, essas coordenadas serão diferentes das coordenadas de A, B e C escritas na base beta. Ou seja, as coordenadas de um vetor, quando você muda essa base, a base do seu espaço vetorial, as coordenadas de um dado vetor, elas mudam. Em geral, elas mudam. E esse fenômeno você observa aqui. Você pega o R3, pega duas bases, a base canônica, beta', e uma base beta, que o exercício definiu. E aí você observa que as coordenadas de um vetor A, B e C na base canônica, que é A, B e C, escrito de forma matriz coluna, vai ser diferente das coordenadas do vetor A, B e C na base beta. Né? Então, as coordenadas de um vetor elas dependem muito da base que você pegou do seu espaço vetorial. Tá? Próximo exemplo, eu vou considerar V como sendo o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Eu peço para vocês verificarem que beta, esse conjunto aqui, ele é uma base de V. E eu peço para vocês determinarem as coordenadas desse vetor aqui, desse polinômio, 1 mais 2x mais 3x ao quadrado. Eu quero que vocês determinem as coordenadas desse vetor na base beta. Muito bem. Passo 1. Verificar que beta é uma base. Né? Beta ele é um vetor formado por 3 elementos. Tá? Ele é formado por 3 elementos. Se beta for linearmente independente, dos resultados da aula passada a gente sabe que necessariamente que beta é uma base, porque a gente sabe a priori que a dimensão de V é 3. Então qualquer conjunto Li com 3 elementos será uma base para o meu espaço vetorial V. Vimos isso nas aulas passadas, tá bom? Como beta tem 3 elementos, para verificar que beta é uma base de V, e como V tem dimensão 3, basta verificar que beta, de fato, ele é linearmente independente. Tá? Bom, para você verificar que beta é linearmente independente, você faz uma combinação linear dos elementos de beta. Os coeficientes dessa combinação linear são os números A1, A2 e A3. Então, beta Li significa que beta L1 significa que se somente se A1, A2 e A3 são iguais a zero. Muito bem, mas a equação 12 ela pode ser reescrita, né, da seguinte forma, da equação 13. Eu simplesmente, da 12 para 13, que são iguais, eu simplesmente reescrevi 1 mais x ao quadrado como sendo 1 mais x ao quadrado mais 2x, reagrupei os termos independentes, os termos que multiplicam a variável x e os termos que multiplicam a variável x ao quadrado. Então, um polinômio, essa equação 12 é equivalente à equação 13. Tá? Muito bem, a gente sabe que a base canônica do P2, do espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2, é formado pelos polinômios 1, x e x ao quadrado. Né? Como 1, x e x ao quadrado são vetores linearmente independentes, então a equação 13 ela será satisfeita se e somente se o termo independente é zero, o termo que multiplica a variável x é zero e o termo que multiplica a variável x ao quadrado é zero. Portanto, 13 vale se e somente se esse sistema linear homogêneo é verdadeiro. Bom, e portanto A3, A2 e A1 devem ser nulos. Isso mostra que beta é linearmente independente. Depois ele pede para você, agora que isso aqui é uma base, ele pede para você determinar as coordenadas desse vetor na base beta. Mas isso é fácil, né? Isso é fácil. Porque o que acontece? As coordenadas de um vetor 1 mais 2x mais 3x ao quadrado escrito na base beta é esta matriz coluna, que por definição realiza essa equação 14. Tá?
E aí o que vai acontecer? A equação 14, para que y1, y2 e y3 seja uma coordenada deste vetor na base beta, a equação 14 tem que ser satisfeita para todo x número real. Desenvolvendo o lado esquerdo de 14, a gente pode reescrever 14 como sendo a equação 15. Tá? Então a gente chega à seguinte conclusão: que este polinômio aqui do lado esquerdo tem que ser igual ao polinômio do lado direito. Lembra agora que dois polinômios são iguais se e somente se os coeficientes desses dois polinômios são iguais. Então, lembrando então, que os coeficientes dos polinômios definem univocamente estes, então eu posso escrever 14. Né? 14 vale se e somente se 15 vale. Mas 15 é equivalente a dizer que y1 mais y2 mais y3 tem que ser igual a 1. Esses dois polinômios são iguais se somente se os coeficientes desses dois polinômios são iguais. Então este termo independente tem que ser igual a 1. O termo que multiplica a variável x tem que ser igual a 2. Né? y2 mais 2 y3 tem que ser igual a 2. E assim por diante. Né? y3 tem que ser igual a 3. Né? y3 tem que ser igual a 3. Portanto, eu tenho aqui as coordenadas do meu vetor 1 mais x mais 2x ao quadrado na base beta. Basta você resolver o sistema 16. Né? O sistema 16 é um sistema super simples, com 3 equações e 3 incógnitas. Resolve e você chega na conclusão que 1 mais x, 2x ao cubo, a expressão cúbica na base beta é escrita dessa forma. Né? As coordenadas são 2, é o y1, menos 4, que é o y2, e o 3, que é o y3. Resolvendo então aqui o exercício. Ok, pessoal, eu vou terminar a aula de hoje com um exercício, é um exercício da página 68 do livro do Andrade. Ele considera V o espaço vetorial dos polinômios, considera V o espaço plano cartesiano, e beta um conjunto formado por dois vetores. Pede para você mostrar que beta é uma base de R2 e calcular as coordenadas do vetor 4 e menos 1 na base beta e depois generalizar para uma fórmula para as coordenadas do vetor x e y na base beta. Muito bem, para você verificar que beta é base, a gente sabe que, como o R2 tem dimensão 2, a gente sabe que dos teoremas da aula passada, que qualquer subconjunto de linearmente independente de dimensão 2 formará uma base. Certo? Muito bem, então vou mostrar que beta é linearmente independente, portanto seria uma base. Mostrar que é linearmente independente é você fazer uma combinação linear nula e tentar mostrar que os coeficientes dessa combinação linear devem ser todos nulos. Então, esse sistema aqui vale se somente se 2x1 mais x2 igual a 0, x1 menos x2 igual a 0. Portanto, o sistema linear cobre x, ele é igual ao meu sistema linear. Perdão, pessoal. De fato, beta é linearmente independente. Você pega aqui uma combinação linear nula e todos os coeficientes dessa combinação linear devem ser nulos. Né? Simplesmente você resolve esse sistema linear aqui e chega à conclusão que x1 e x2 devem ser 0. Né? Portanto, beta é base. E aí você calcula as coordenadas desse vetor na base beta. As coordenadas do vetor 4 e menos 1 na base beta é um vetor, é essa matriz coluna, que realiza essa igualdade. Essa igualdade é um sistema linear homogêneo, é um sistema linear de duas equações de duas incógnitas, simples de resolver. Resolve esse sistema, você vai ter que y1 igual a 1 e y2 igual a 2. E, portanto, as coordenadas desse vetor na base beta vai ser igual a essa matriz coluna aqui. Tá? Eu vou acabar a aula por aqui. Antes de a gente acabar a aula, ele pede também para você determinar as coordenadas do vetor xy na base beta. Xy é um vetor qualquer. Bom, o raciocínio é o mesmo. Né? Em vez de você colocar aqui 4 e menos 1, você coloca aqui x e y.
resolve esse sistema, tá? E você vai chegar, pedir para vocês fazerem esse último passo aqui, tá bom? Muito bem, pessoal. Na aula que vem a gente continua essa nossa discussão e eu vou chegar no tópico de mudança de base. Então, como eu falei a vocês, aí a gente acaba a matéria para a próxima prova e depois disso a gente vai fazer várias aulas de revisão, tá bom? Um abração, pessoal.